É isso? Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Nós estamos começando o nosso culto, mais uma vez agradecidos, e nós vamos cantar. Louvar ao Senhor, começar cantando e adorando. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, alguém da morte é vencedor, com glória, 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 com glória coroai, ó raças, povos e nações, ao Rei divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu estou muito feliz por estarmos podendo ter essa oportunidade, né, de mais uma semana passar. A gente, no meio de tantas dificuldades que a gente tem vivido, poder estar vivo, não é verdade? Poder estar bem, poder estar aqui louvando o Senhor e você da sua casa, engrandecendo. E isso é muito importante. A gente precisa valorizar a comunhão com o Pai. E essa noite eu queria que você focasse nisso. Queria que você pensasse sobre como é importante a comunhão com o Pai. Como é bom quando a gente ouve Ele chamar-nos pelo nome, não é verdade? Quando a gente para ler a palavra e a gente percebe, nossa, Deus está falando comigo. Vamos cantar essa música que lembra a comunhão com o Pai? Chamas meu nome, Senhor. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta gentilmente, eu vou me abrir para ti, quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer, ó que presença e comunhão, restauras todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus, meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus, quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta gentilmente, eu vou abrir para ti,
quero ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus. Meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Que bom. Eu vou ler um texto e fazer uma breve reflexão. Olha só essa história, tão conhecida, é um pedacinho dela. Diz assim: então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Essa história maravilhosa, né, que a gente conhece bem. E essa história conta, diante de tantas outras lições, ela conta o prazer da reconciliação. É tão maravilhoso estar na casa do Pai, queridos. Não existe lugar melhor no mundo. Eu posso estar abastado, cheio de grana, eu vou gastar tudo, mas olha, no final, o que me resta? A paz que tem a casa do meu Pai, eu não compro com dinheiro nenhum. E é isso que eu convido você a fazer, que você possa querer voltar ao aconchego do seu Pai, sabe? Querer essa comunhão de poder estar juntinho, de poder ouvir a voz dEle, de poder conviver com Ele. Essa música é uma música nova, a gente vai ensinar hoje, nós vamos cantar a primeira vez. E ela fala justamente sobre isso, que é maravilhoso, poder conviver, poder estar junto, poder estar perto, poder estar convivendo da presença do nosso Pai amado. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. As
antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero me lançar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu vivo só pra ti. Isso se chama amor tão grande que a gente não consegue explicar, não. Isso se chama uma maravilhosa graça. É um amor que não falha jamais. Aquele pai estava lá na beiradinha esperando, olhando todo dia. Quando é que meu filho vai voltar? E assim Deus está conosco. Quando a gente começa a se afastar, Ele, eu quero você de volta, meu filho. Venha para a casa do Pai, que aqui tem aconchego, que aqui tem amor, que aqui tem perdão. É maravilhosa graça. O seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Que hoje livre sou. És que traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Em justiça,
sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus por essa graça maravilhosa que nos ama, que nos restaura, que nos perdoa, que nos reconcilia quando a gente está longe. Tal qual o pastorzinho faz com a ovelha, né? Vai lá, volta aqui com o cajadinho, volta, não vai para lá não, porque esse não é outro lugar. E lá vai ela de novo se perder. Não, volte aqui, você de novo. Esse é o nosso Pai, que é o nosso grande pastor, que cuida de nós, seus filhos, suas ovelhas. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, Pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que for tua bondade me seguirá, onde for tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que for tua bondade me seguirá, onde for tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercará.
da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Glória a Deus. Essa palavra é para você essa noite, queridos. Que você continue a sua jornada com Ele, com o seu pastor, que te restaura, que te redime, com o seu Pai amado, que sempre te perdoa, que nunca vai deixar você abandonado para lá. É o seu pastor, é o seu Pai, nosso Deus querido. Olá pessoal, aqui é Alain e Lucília. É um prazer parabenizar vocês no aniversário de 30 anos da Igreja Gileade. Quando nós começamos a fazer parte da igreja, estava só começando e não tinha o nome Gileade ainda. A igreja apoiou bastante o nosso projeto missionário entre os Jarauaras da região de Lábrea. Inclusive, os irmãos Aloísio e Gentil visitaram a aldeia 2 vezes. Nós nos mudamos de Porto Velho em 2004, mas continuamos até hoje a manter contato com a igreja e vocês continuam sendo muito queridos para nós. O irmão Gentil continua sendo um grande apoio para o projeto Jarauara. Os Novos Testamentos na língua Jarauara estão lá na casa dele esperando para serem distribuídos quando a pandemia permitir. Oi, igreja. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Oi, boa tarde, boa noite, meus irmãos, minha irmã. Estou morando aqui no Canadá com minha família. É um prazer de falar com vocês para agradecer tudo que você faz na minha vida. Como que eu fazia nos 5 anos, frequentando a igreja com vocês. Aí eu pedi um feliz aniversário, 30 anos da igreja. Um feliz aniversário para a igreja com todos. Que Deus abençoe a todos vocês. E agradecer muito também a pastor Luiz, que sempre falamos, que sempre, como que dizia, sempre batemos papo, aí sempre. Aí eu agradeço a todos vocês, que Deus abençoe a vocês. Que Deus abençoe a vocês por tudo que você faz por mim e tudo que você faz para a minha família. Agradecer a vocês. Olá, eu sou o Matheus. Sou Esther. Eu sou o João Vitor. Nós estamos aqui agora para mandar uma mensagem para vocês, dando para vocês os parabéns à Igreja Gileade, uma igreja que fez parte da nossa vida de 2003 a 2008. A 2008. Tive o privilégio de ser presbítero dessa igreja e é uma igreja que abençoou muito a minha família. Então fica aqui o nosso carinho, o nosso amor e que a graça do nosso bom Deus esteja sempre com vocês. Vocês estão não só nas nossas lembranças, mas também nas nossas orações. Recebam todo o nosso carinho e nosso abraço. Tchau. Tchau. Um grande beijo. Um grande beijo. Olá, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Amém? Espero que você esteja bem com a sua família, com a sua casa, você que vai participar de alguma maneira desse culto, reunido em casa ou assistindo depois.
mas o desejo é que o Senhor te abençoe, que esse seja um tempo de adoração ao Senhor, em que a gente pode declarar essa necessidade que temos do cuidado do pastor, que é Jesus, da alegria que a gente tem de ser amado por Ele, e nós estamos nesse período de aniversário da igreja, né? Estamos comemorando 30 anos. A Igreja Presbiteriana Gileade comemora seu 30º ano de uma forma tão diferente nesse tempo, mas que a gente não quer perder a oportunidade de glorificar a Deus, de exaltar a Deus por quem Ele é e por que Ele tem feito na nossa vida. Mas estamos também nos convidando a pensar que nós precisamos tomar cuidados, né? Ainda é um tempo de cuidados. As coisas estão se ajeitando, nós temos conversado no conselho, essa semana saiu um decreto do governo, a gente está mais disposto e predisposto a voltar a reunir, não só por causa do decreto, mas principalmente por causa dos números, e nós temos pedido à igreja que tenha paciência. O conselho da igreja quer cuidar, não quer que nós percamos o cuidado, né? Então nós queremos agradecer a paciência de vocês, pedimos que agora as células já começaram a se reunir, estamos pedindo cuidado lá nas reuniões das células, mas queremos animá-los a continuar cuidando, tá? Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Eu queria fazer uma reflexão já com você antes da gente pregar, mas quero orar antes, ok? Ô Pai, nós estamos reunidos em nome de Jesus, cada um na sua casa, cada um no seu momento, cada pessoa com as suas preocupações, com as suas ênfases, com seus corações depositados diante do Teu altar. Há necessidade em nós, Pai, há necessidade que o Teu Espírito Santo nos anime, há necessidade que o Teu Espírito Santo fale conosco, há necessidade que o Teu Espírito Santo nos encha do que é essencial, há necessidade que o Senhor nos mantenha na Tua presença. Se alguma família nesse tempo vive luto, preocupação com alguém doente, se alguma família nesse tempo vive alguma outra ansiedade, alguma outra dificuldade, nós colocamos todos e todas diante do altar do Senhor, Pai, pedindo Tua graça, pedindo Tua misericórdia, agradecendo, Deus, pela recuperação do reverendo Everton Tocachique, agradecendo, pedindo pela família do pastor lá em Manaus, que perdeu a esposa, pedindo pela igreja em Manaus, pedindo pela família da Rosimar, que perdeu seu pai, orando pela família de cada pessoa, Deus, que algum motivo tem para poder dizer ao Senhor agora: tem misericórdia de nós, e orando, pedindo que essa palavra que vai ser ministrada tenha lugar no nosso coração, Pai, e engrandeça o Teu nome, nos faça Te servir com fidelidade, em nome de Jesus, amém. Sabe, irmãos, nós estamos construindo a nossa história, né? A Igreja Presbiteriana Gileade tem 30 anos, e eu tenho proposto para nós refletirmos nesse tempo sobre qual base temos construído a nossa história. A Igreja Presbiteriana Gileade não é esse prédio, a Igreja Presbiteriana Gileade não são as outras áreas físicas que nós temos, e em 30 anos nós já temos uma estrutura comunitária construída, e é preciso que nós definamos e tenhamos claro na nossa mente, sobre qual base nós estamos construindo a nossa história. Pesa uma responsabilidade muito grande sobre mim enquanto pastor, o pastor Cristiano, os presbíteros da igreja, aqueles que já passaram por aqui, aqueles que são presbíteros aqui, as missionárias que trabalharam conosco, aqueles que estão trabalhando no momento. Pesa sobre nós essa responsabilidade, porque é preciso que nós tenhamos muito cuidado com relação ao que está sendo ensinado na igreja, mas é preciso também que eu tome cuidado com a minha vida. É preciso que você também tome cuidado com a sua vida. É preciso que você preste atenção sobre qual base ou quais bases você está construindo a sua vida.
e pesa especialmente para nós que somos pais, avós. Quais são as bases que a nossa família está sendo criada? Nós estamos ensinando o que para os nossos filhos? Eu estou pensando, por exemplo, nesse tempo que o dia 31 de outubro é dia da Reforma Protestante, né? Alguns pais não entendem e não param para ensinar para os filhos o que foi a Reforma Protestante. Ainda tem pais da igreja que gastam tempo e dinheiro com Halloween. Vê como que é, quais são as bases que nós estamos construindo? Isso demonstra quais são nossos valores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 13, eu vou usar até o 18, mas vou ler até o 20 aqui, para a gente poder fazer a definição. Ele diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Eu vou usar até o 18. Gente, esse texto, ele tem tanto conteúdo, que às vezes 1, 2 versículos aqui dá para escrever livros sobre ele, e existem livros escritos sobre eles. Há teólogos que se utilizaram muito desse texto para escrever muita coisa, e desde o início da história da igreja, os pais da igreja se debruçaram sobre esse texto, construíram doutrinas muito importantes a partir desse texto, e eu não vou ter a pretensão de fazer um apanhado teológico denso sobre isso, mas eu queria convidar você. Nós estamos pensando sobre as 5 bases que a Reforma Protestante nos chamou a atenção para construirmos a nossa história. A primeira eu preguei lá na chácara, no culto drive-in que nós tivemos. Eu estava falando sobre a necessidade que temos de construir a nossa história sobre a Escritura Sagrada, no solo Escritura. Só a Escritura é autoridade sobre nós. Nenhuma palavra de homens, nenhuma palavra de concílios, nenhuma palavra de catecismos, nada que não estiver construído sobre a palavra de Deus pode ser base para a nossa vida. Sob a palavra de Deus, né? Pode ser base para a nossa vida. A nossa autoridade é a Escritura. O pastor Vinícius pregou a semana passada, somente a fé, somente a fé. Não temos outro meio para nos achegarmos a Deus que não seja a fé em Jesus Cristo. E hoje eu quero convidar você para a gente meditar, construindo a nossa história sobre a pessoa de Jesus. Solos Christus, só Cristo, só Jesus. Eu preciso parar e pensar o que foi que fez a reforma ter que construir. Isso foi montado depois, né? Os reformadores foram construindo essas expressões e depois foi juntado tudo. Mas por que os reformadores foram pensando e foi necessário afirmar uma coisa tão óbvia? Por que foi necessário se falar uma coisa tão óbvia, que é só Jesus? Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja, ela vai se perdendo aos pouquinhos, e ela vai saindo do prumo aos pouquinhos, e depois que ela sai do prumo um pouquinho, que ela muda o ângulo, em 100, 200, 300, 1.500 anos de história, como aconteceu, a igreja tinha construído toda aquela estrutura dela em cima de um monte de outras coisas que não o fato de que é só Jesus.
E o medo nosso é que a reforma nos trouxe de volta para esse princípio e que a gente de alguma maneira se perca nele de novo. Então, eu preciso voltar para parar o meu coração e pensar sobre isso. Aqui, o apóstolo Paulo está falando especificamente, trabalhando sobre uma heresia que era chamada heresia dos gnósticos, do gnosticismo, que negava muito desses aspectos de Jesus, e o apóstolo Paulo teve que trabalhar isso. E eu sei que é um assunto doutrinário e que às vezes a gente não se encanta tanto com as doutrinas, mas eu quero continuar chamando a atenção do seu coração, amado. Entenda que isso é um aspecto fundamental para a vida da presbiteriana Gileade, para a vida da sua família, para a sua vida pessoalmente. É preciso que nós reavivemos esses conceitos na nossa cabeça e no nosso coração, de pensar quem é Jesus. Primeiro, o apóstolo Paulo vai lembrar o nosso coração, só Ele é o nosso Salvador. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele quem? Deus. Deus fez isso em nós através de quem? De Jesus. Todas as vezes que nós formos pensar isso, é preciso que nós pensemos onde estávamos, quem éramos, para que a gente possa entender onde estão e quem são aqueles que ainda não se renderam a Jesus. O apóstolo Paulo deixa claro para nós nesse texto quem éramos. Ele fala assim: nós vivíamos antes sob o império das trevas. Império aqui, a palavra império, ela traz a noção, a lembrança para nós de poder, de governo, de sistema formado com domínio. Então havia um reino, havia um poder, havia um governo que dirigia a terra, que dirigia a nossa vida, e a gente não sabia. E nós não prestávamos atenção, nós não entendíamos o que significava reino das trevas, nós nem entendíamos que havia um império, não entendíamos que havia império de trevas. Mas a palavra vai trazendo para nós essa ideia de trevas, é a ideia de ignorância, de desconhecimento, de escuridão, de perdição. O homem estava absolutamente ignorante, como que nas trevas, andando na certeza de que estava tudo bem. O homem tinha total tranquilidade, mas ele não sabia que estava perdido. Eu não sabia que estava perdido. E o apóstolo Paulo vem e diz assim: Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. E aí quando a gente pega lá no versículo 20, diz assim, 19 e 20, porque aprouve a Deus que nele, ou seja, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. É muito importante que a gente pare para perceber essas palavras. Ele diz assim: e ele nos libertou, ele nos redimiu, ele pagou a nossa dívida. E aí depois diz assim: e ele nos transportou, ele nos removeu de onde estávamos e nos transferiu para outra situação. Você lembra na história bíblica, lá no Reino do Sul e Reino do Norte? O Reino do Norte, quando o Império Assírio veio, ele levou aquelas pessoas lá para a Síria. Depois, no Reino do Sul, levaram lá para a Babilônia. A Bíblia está falando que Deus foi lá e nos transportou de onde estávamos e nos levou para uma outra realidade. Ele nos redimiu, ele pagou a nossa dívida, como aquele escravo que foi comprado por alguém. A Bíblia diz que Jesus fez isso na sua vida, Jesus fez isso na minha vida. Nós fomos transportados para o reino do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Em Jesus está a remissão dos nossos pecados. Em Jesus está o nosso perdão. Óbvio, claro que óbvio. Eu sei disso, sei. Você sabe disso, sei que você sabe também. Mas eu queria convidar o teu coração a uma coisa aqui, irmãos. Olha, não acredite no seu esforço humano para ser salvo. Não ache
que você vai ser salvo porque você é bonzinho ou boazinha. Não ache que se hoje Jesus voltar, eu vou para o céu porque hoje eu não tenho algum pecado. Não funciona assim. A tua salvação se dá só em Jesus Cristo. Segundo, não acredite, não coloque a sua fé, não coloque o seu coração, não coloque a sua esperança em cima de ninguém, porque a Bíblia diz que só há um nome entre Deus e os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não deixe, não acrescente pessoas, não acrescente figuras, por mais importante que elas sejam. Não coloque ninguém como sendo intermediário entre você e Deus, porque entre você e Deus só tem Jesus de Nazaré. Parece simples, a igreja se perdeu porque ela foi acrescentando gente, ela foi acrescentando pessoas, ela foi acrescentando líderes, ela foi acrescentando bispos, ela foi acrescentando papas, ela foi acrescentando santos, ela foi acrescentando pessoas, e aí ela foi colocando tanta gente que chegou o momento que a reforma foi preciso dizer: ei, só Jesus. Mas não faça a mesma coisa hoje, não acrescente pastores, não acrescente pastores, não acrescente missionários, não acrescente pessoas entre você e Deus, porque entre você e Deus só Jesus. E terceiro, não acrescente instituições, nem a Igreja Presbiteriana do Brasil, nem a SAF, nem o presbitério, nem o conselho, nem qualquer instituição está entre você e Deus, porque acima de você só Jesus. Cuidado para você não começar a juntar coisinhas que ao longo do tempo na vida do seu filho vai assumindo o lugar de Jesus. Cuidado para você não começar a juntar coisinhas que ao longo do tempo na sua igreja vão assumindo o lugar de Jesus. Cuidado para você não juntar coisinhas que ao longo do tempo vai se assumindo o lugar de Jesus na tua vida. Só Jesus é aquele que fez a remissão dos teus pecados. Você foi tirado do reino das trevas e foi colocado para o reino do Filho querido do Pai. E nele está a remissão dos seus pecados. Isso significa o que para ti, amado? Quando você para pensar tudo o que Jesus fez, quando você para pensar tudo o que Jesus realizou naquela cruz, quando você para pensar nisso, você entende que foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você compreende isso a ponto disso fazer o teu coração pular de alegria para dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, porque a minha vida depende do perdão de Jesus. Segunda coisa, Jesus é o meu Salvador. Jesus é a imagem do Deus Criador. O apóstolo Paulo está combatendo essa heresia gnóstica. A heresia gnóstica, ela estava entrando na igreja e tentando diminuir a figura de Jesus. Estavam embaçando a imagem de Jesus. Estava diminuindo quem era Jesus. E o apóstolo Paulo para poder escrever para a igreja, para dizer assim: irmãos, ele é a imagem do Deus invisível. Os gnósticos diziam que as coisas espirituais eram boas e as coisas materiais eram más. Diziam que de Deus saíam aeons, saíam energias, saíam coisas, e numa dessas, lá na ponta de alguma coisa meio perdida de Deus, surgiu a matéria. Se a matéria é má, então Jesus não pode ter se encarnado, e se Jesus se encarnou, ele não pode ser Deus. Então ficavam meio que questionando Jesus, e o apóstolo Paulo para dizer assim: olha, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Queridos, esse aqui eu falo, tem livros sobre isso. Os pais da igreja, os primeiros grandes apologetas da igreja lá do século
IV, século V, se utilizaram muito desse texto para poder defender muitas coisas, inclusive a divindade de Jesus, e é algo tão denso que a gente não vai conseguir pensar sobre isso aqui, nem eu tenho condição para isso. Mas eu queria convidar você para pensar Jesus é a imagem do Deus invisível em cima de duas coisas só, para poder ajudar a gente. A primeira, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem era para ser o homem carregava a expressão de Deus em si. O pecado fez com que nós perdêssemos isso, mas Jesus vem como sendo essa imagem perfeita do Pai. O Jesus de Nazaré, o menino criado naquela aldeia, o menino que ficou ensinando depois nas estradas poerentas da Palestina, o menino que foi aplaudido na entrada de Jerusalém e depois, poucos dias, crucificado naquela cruz. Ele era a imagem perfeita do Deus invisível. Ele era a encarnação de Deus. Ele era a percepção de Deus. Então, se a gente quiser olhar e tentar entender como é Deus, é pegar os evangelhos e nos debruçarmos em cima dos evangelhos e lermos com paixão e entendemos como que é Deus agindo. Então, olhar para Jesus é olhar para Deus. Pensar em Jesus é pensar em Deus. Ver Jesus é ver Deus. Essa é a primeira figura. A segunda figura é, se eu quiser parar para entender como que era o Adão perfeito, se eu quiser parar para entender como que eu deveria ser, se eu quiser entender como é que eu devo viver para me parecer um pouco mais com aquela imagem perfeita de Adão, eu preciso olhar para Jesus, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, eu preciso parar, irmãos, e lembrar que a minha vida está construída solos Cristos, só em Cristo, só em Jesus, porque só Jesus é o meu Salvador, só Jesus pode me redimir dos meus pecados, e só Jesus é a representação exata de Deus. Eu acho lindo quando vejo as pessoas falarem do Mahatma Gandhi, e como eu gosto do Mahatma Gandhi. Acho lindo quando as pessoas estão falando de grandes líderes da terra, e grandes exemplos da terra, e as pessoas falam do Martin Luther King. É muito legal quando as pessoas falam da Madre Teresa de Calcutá. É muito legal quando as pessoas falam do Mahatma, do Buda, Siddhartha, né, que eles chamam, não sei se é esse bem o nome, do Buda. É muito lindo quando as pessoas falam de grandes líderes que foram maravilhosos, do Mandela. Eu gosto do Mandela, acho tudo muito bonito. Mas eu acho ruim quando as pessoas falam assim, de grandes líderes como Moisés, Mahatma Gandhi, Buda, Jesus Cristo, Martin Luther King. Ei, colocar Jesus Cristo nessa linha é baixar demais Jesus e tentar colocar alguém num lugar que é impossível. Jesus não é um líder comum. Jesus é Deus. Jesus é a encarnação de Deus. Jesus é a imagem do Deus vivo. Eu preciso tomar cuidado, porque de repente eu começo a colocar Jesus numa galeria de homens que não cabe Jesus. Eu não sou seguidor de um homem, eu sou seguidor de Jesus. Jesus é a apresentação do divino. Eu sigo o divino. Jesus é muito mais do que um líder. A palavra aqui que chama atenção para dizer que ele é o primogênito de toda a criação, os pais da igreja tiveram uma discussão lá e chamavam ele, não é o primeiro criado, porque a história desse tempo aqui é diferente no nosso tempo, né? Ele é singular. Jesus é singular. Eu preciso pensar isso na hora de ficar pensando que eu sou seguidor de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo para pensar na vida dele, e quando ele para pensar na vida dele, ele diz assim: Jesus é
a minha vida, porque para mim viver é Cristo. Então, eu tenho que tomar cuidado para pensar isso. Jesus não é um mero personagem histórico. Eu não faço parte de um movimento, por exemplo, como os marxistas que seguiam Marx. Não, eu sou cristão. Eu sirvo o Rei, o Senhor, o dono. A minha vida precisa ser adaptada a esse Jesus como uma fé e não apenas como uma crença, não apenas como uma religiosidade, não apenas como uma filosofia. Jesus é a minha vida. Ele é a imagem do Deus invisível. Eu não posso diminuir o papel de Jesus. Então, só Jesus é meu Salvador. Só Jesus é Deus a quem eu sigo. Só Jesus é o cabeça da igreja. O apóstolo Paulo vai nos lembrar isso também, porque ele diz assim, que ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, tudo que foi criado nele, porque por meio dele todas as coisas vieram a existir, as visíveis e as invisíveis, quer sobre os céus, quer sobre a terra. Ele é o princípio de todas as coisas, ele é o fim de todas as coisas, ele é o sentido de toda a existência, tudo subsiste nele. Mas aí eu falo livros e livros e livros para serem escritos sobre isso, né? Mas aí o apóstolo Paulo vai passar e vai dizer assim, ele é o cabeça do corpo da igreja. Querido, isso aqui também é uma explicação simples, mas ela é muito importante. Se eu sou igreja de Jesus, se eu entendo que Jesus tem uma igreja, essa igreja só pode estar construída sobre a rocha que é Jesus. Solos Cristos, ninguém mais. E quando a Bíblia diz que ele é a cabeça da igreja, ele está dizendo, não é possível que a igreja exista sem estar grudada, ligada em Jesus. Não Jesus nome, não Jesus instituição, não Jesus figura, não Jesus estátua, o Jesus cabeça, o Jesus que dirige, o Jesus que define, o Jesus que é realmente o cérebro, o Jesus que faz com que eu viva enquanto pessoa, o Jesus que faz com que a igreja defina os seus valores, o Jesus que faz com que a nossa casa seja dirigido pelo jeito dele ser. E quando Jesus começa a dirigir a igreja, e quando Jesus é o cabeça da igreja, ela não é indiferente ao perdido. A existência dos perdidos incomodam a igreja. Quando Jesus é a cabeça da igreja, ela não abandona os feridos. Quando Jesus é o cabeça da igreja, ela ama profundamente uns aos outros. Quando Jesus é o cabeça da igreja, ela leva a igreja a viver para a glorificação do nome de Deus. Quando Jesus é o cabeça da igreja, o orçamento da igreja leva em consideração as missões, leva em consideração a ação social, leva em consideração o amor ao próximo, leva em consideração o cuidado com vidas, mais do que aos prédios. Porque Jesus sempre foi mais ligado à vida do que aos prédios. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se nós quisermos entender Jesus e entender que Jesus é o cabeça da igreja, isso precisa se transformar na prática uma forma de tomar essa consciência. Eu, corpo, pertenço à cabeça e a cabeça pertence a mim. Eu sou de Jesus. Jesus é meu. Minha casa é de Jesus. Minha família de Jesus, as crianças da minha casa precisam aprender que nós vivemos por causa de Jesus, as crianças da minha casa precisam aprender que nós somos propriedades exclusivas de Deus, as crianças da nossa casa precisam aprender isso, os jovens da nossa igreja, os adolescentes da nossa igreja, os novos convertidos da nossa igreja, o conselho da nossa igreja, os pastores da nossa igreja, a gente precisa entender que nós precisamos nos apropriar desse fato de que nós somos propriedade exclusiva de Jesus.
Então, querido, eu quero terminar essas palavras lembrando essas coisas que a Reforma Protestante nos lembra. Só a Escritura é autoridade sobre nós. Só a fé é o meio que temos para poder nos apropriar de toda essa ação de Deus. Só Jesus Cristo de Nazaré é a base da nossa vida. Só a graça de Deus nos alcança e deve ser o nosso modo de viver na terra, é a pregação da semana que vem. Só a glória de Deus é o sentido da nossa existência, sobre essas bases nós construímos a nossa história. Então, eu preciso parar para pensar em mim e para pensar na igreja. Nós estamos confiando em pessoas, em instituições, nós estamos apequenando quem é Jesus na nossa vida. Nós estamos tomando a consciência absoluta de que Jesus é o cabeça e que tudo isso foi feito, olha o que o texto diz, para que em tudo ele tenha a primazia. Jesus. Cuidado quando você começar a cantar hinos para homens. Cuidado quando as homenagens a humanos começarem a tomar o lugar de Jesus na sua vida. Cuidado quando as coisas, os bens materiais, as religiosidades, as regras, cuidado quando essas coisas começarem a ocupar o lugar de Jesus na sua vida e na sua casa. Só Jesus é a nossa vida. Eu gostaria de convidar o teu coração agora a meditar quem é Jesus na prática para você. Pai, eis-nos aqui na tua presença, Senhor, pedindo graça, para que o Senhor nos ajude a construir a nossa história sobre Jesus, a pedra angular. Aquela pedra que ele diz que quem construir a vida sobre a sua palavra, constrói a vida sobre a rocha. Senhor, não deixa que as filosofias do mundo assumam o lugar de Jesus. Não deixa que as figuras importantes do mundo assumam o lugar de Jesus. Não deixa que as regras religiosas, denominacionais, templárias, culticas, não deixa que isso assuma o lugar de Jesus na minha vida. Não deixa que as minhas vontades, os meus sonhos, os meus prazeres, os meus desejos, as coisas que eu pretendo na vida assumam o lugar de Jesus. E não deixa que nós nos esforcemos tanto, como às vezes o fazemos, para vivermos separados da cabeça, porque corpo sem cabeça é morto, e a tua palavra diz que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Então estamos pedindo a tua bênção, Pai, para que a igreja presbiteriana Gileade, para que cada família que faz parte dela, para que cada pessoa que ouve essa palavra nesse instante, coloquem Jesus de Nazaré, onde é o lugar dele na sua vida, para a glória do Senhor em nós, é o nosso pedido, hoje e sempre. Meus amados, que a graça desse Jesus de Nazaré, o amor do Pai e a comunhão do Espírito te mantenham grudados à cabeça que é Jesus, em todos os sentidos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.